traz aí para a gente nas suas apurações? Olha, como vocês bem colocaram, o governo americano não vai simplesmente acabar com o tarifaço só porque gostou do bolo que o Lula ofereceu, né? E nem pelo encontro de 50 minutos, e nem pela boa química que existia ou que pode ter existido entre os dois líderes. Não é nada disso. Obviamente, o governo americano, isso é uma tradição nos Estados Unidos, não é o Partido Republicano, não é Donald Trump, qualquer governo americano vai apenas e tão somente defender o que interessa a eles mesmos e ponto final. Né? Agora, com Donald Trump, isso ficou muito mais escancarado, isso ficou muito mais, eu diria, explícito, agressivo, sem dúvida nenhuma, com chantagens, etc. Agora, no que se refere ao Brasil, quais são as condições que Donald Trump está colocando para que haja algum tipo de redução nas tarifas? Então vamos lá, são alguns pontos fundamentais. O primeiro deles, como vocês já citaram, acesso às terras raras no Brasil. Claro, isso é extremamente complicado, porque, obviamente, é um recurso natural brasileiro, teria de passar, obviamente, por uma transformação, eu diria, em termos legislativos. Agora, o que o governo americano usa como exemplo é o caso de um acordo que eles acabaram de assinar com a Austrália. A Austrália também, um local onde terras raras existem em abundância, e, claro, o governo americano muito interessado em ter acesso a esses minerais. E aí, no caso da Austrália, foi feito uma espécie de acordo de joint venture, ou seja, de investimentos conjuntos entre a Austrália e Estados Unidos para ter acesso àqueles minerais. Claro, com exclusividade, nada que aquilo ali possa eventualmente ser desviado, por exemplo, para a China ou para outros mercados. Então, essa negociação entre Estados Unidos e Austrália pode servir justamente de modelo para a negociação com o Brasil. Mas esse é só um dos pontos. Outro ponto fundamental, o etanol, reduzir as tarifas ao etanol americano que entra no Brasil. Por que isso é tão importante? Porque eles querem vender etanol. Claro, tem o setor em si, mas Donald Trump tem um outro problema interno a ser resolvido. Ele convenceu o setor do agro americano de que ele era o cara do agro. Ele era o cara a ser, vamos dizer assim, apoiado pelo campo americano. Chega no governo, adivinha o que acontece? Ele começa basicamente uma guerra comercial, essa guerra comercial respinga em quem? Justamente no agro, que viu basicamente as suas exportações, principalmente para a China, desabar ao longo de 2025. Então o agro hoje pede do governo Trump, olha só, ou você vem com um pacote de subsídios para me resgatar, ou você abre novos mercados para compensar o que eu estou perdendo. Donald Trump, com o Brasil, quer uma espécie de compensação ao mercado que ele perdeu na China. E aí, claro, o etanol nos Estados Unidos, o etanol de milho, justamente um dos setores afetados. Então, é muito estratégico para o governo Trump conseguir esse acesso ao mercado brasileiro para apaziguar, basicamente, uma das bases eleitorais do próprio Trump nos Estados Unidos. Ponto número 2. Ponto número 3, questão de tecnologia, data center. Vocês já citaram isso, também fundamental. Um outro aspecto também absolutamente fundamental, pelo menos da parte do ponto de vista americano, o acesso às licitações públicas no Brasil, compras governamentais. Aquilo que o governo federal, basicamente, compra, mas também os governos estaduais, municipais, isso vai desde lápis, né, de escola pública, até, obviamente, máquinas, equipamentos e tantas outras coisas para obras muito grandes. Qual é o problema nesse setor de compras governamentais? O Mercosul, Brasil, está prestes a assinar um acordo com a União Europeia. E neste acordo com a União Europeia há uma preferência para empresas europeias no mercado de licitação pública no Brasil. Um mercado avaliado em mais de 100 bilhões de dólares. Então, claro, as empresas americanas não querem perder esse mercado. Também, então, um outro setor. Como o Rodrigo falou, o que nós estamos vendo é apenas o início de um processo negociador. Com vários outros países, isso levou semanas ou meses para chegar a um acordo. Então, com muita cautela, por isso mesmo Donald Trump foi muito cauteloso quando disse eu não sei ainda no que vai dar, exatamente porque eles, obviamente, estão negociando o pacote. Vai exigir do Brasil
eu diria, decisões fundamentais. Agora, nenhuma delas passa pelo Supremo. Ô Jamil, eu queria trazer aqui, enquanto a gente ouve, né, todos nós aqui conversando, fica tudo no campo da economia primária, né, vamos dizer assim. Então, o Brasil vai ou não ceder terras raras, o etanol, o café, etc, etc. Eu estava lendo aqui que na visita da comitiva brasileira ao Sudeste Asiático, é uma matéria que saiu agora há pouco no Brasil de Fato, no site do Brasil de Fato. Brasil e Malásia planejam criar uma empresa conjunta para a produção de chips, né? Porque na conversa com os Estados Unidos você não vai conseguir chegar em nada disso, né? Então seria importante, assim, quer dizer, o Brasil vai ter que conversar com os Estados Unidos, vai seguir negociando, vai vender café, vai vender etc. Mas não pode abrir mão das conversas com outros parceiros, sejam eles dos BRICS, sejam eles do Sudeste Asiático. Se puder colocar na tela de novo a manchete, porque o que é essa história lá na Malásia? Brasil e Malásia planejam criar uma empresa conjunta para a produção de chips. Isso aí, vocês sabem que havia o projeto de uma empresa no sul do Brasil para a produção de chips, do Ceitec, que foi desmontado no governo do Temer e do Bolsonaro, e agora no governo Lula, 3, estão tentando remontar, então relançar a produção brasileira de semicondutores para tentar fazer chips aqui no Brasil também, que é um problema, a gente não produz aqui. E aí, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, durante a viagem à Malásia, confirmou ao Brasil de Fato que existe uma parceria com a Malásia para se criar uma joint venture, que é uma parceria entre duas empresas, uma brasileira e uma da Malásia, justamente para poder produzir semicondutores e, quem sabe, voltar a produzir chips aqui no Brasil. Eu estou só trazendo isso, quer dizer, não tem a ver com a negociação com o Trump, mas até como um contraponto. A negociação com os Estados Unidos segue café, etanol, etc. O Alckmin outro dia tentou colocar a questão da Embraer. Vamos vender peças e tal de aviação, etc. Ou comprar peças dos Estados Unidos para abastecer a Embraer. Então aí seria já na indústria. Mas quase não tem, né, uma pauta de industrialização, de tecnologia, de desenvolvimento. É voltar a enxergar o Brasil, os Estados Unidos enxergam assim, como um grande produtor, uma grande fazenda, um fazendão, né? Esse é o projeto dos Estados Unidos para o Brasil. E é a gente que tem que fazer outro caminho. Não é ficar pedindo para eles que mudem, né? Me chama a atenção isso, que no debate todo a gente ainda fique circulando no tema dos produtos primários. Não, e essa questão da produção de chips, do ponto de vista dos Estados Unidos, é tão grave que vamos lembrar o que está em jogo em torno de Taiwan, né? Taiwan é um dos maiores produtores de chips ultra avançados do mundo. Quer dizer, quando os Estados Unidos falam que a China não tem que tomar Taiwan, não tem que reocupar Taiwan, o que eles estão querendo é proteger essa... Que produz para o Ocidente, né? Que produz para o Ocidente. E eles estão super preocupados com isso aí. Então, quando o Brasil começa a avançar nesse setor, acende todos os alarmes nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Agora, o Jamil colocou uma questão que é fundamental, que é a coisa do agro. O agro, os caras estão muito bravos com o Trump lá nos Estados Unidos, porque você imagina a situação. Tarifaço. Aí a China fala assim, tarifaço? Então eu não vou mais comprar soja dos estadunidenses. Eu vou comprar soja de quem? Ou gado, da Argentina. E aí vai o Trump e dá subsídio para quem? Para a Argentina. Para a Argentina, para vender para a China. Para vender para a China. Que beleza. Os produtores lá do meio oeste americano estão adorando. Não, os caras estão... Não, e fora que a exportação desses produtores por Canadá está completamente prejudicada, porque o Canadá também parou de importar laticínios, milho. Outro dia eu vi um cálculo que o prejuízo deles estava na ordem de 40 bilhões de dólares, em termos do que eles não exportaram para o Canadá. Sendo que em algumas fazendas ali, eu vi alguns documentários sobre isso, a extração, a safra da soja foi recorde. Safra recorde. O fazendeiro fala assim, sabe o que eu vou fazer com essa soja? Eu não sei, eu vou queimar. Eu vou destruir, porque eu não tenho para quem vender. O grande mercado era a China. Os caras que apoiaram o Trump até o último segundo, quer dizer... O Trump se meteu numa enrascada muito grande do ponto de vista das relações internas lá nos Estados Unidos. É isso. Ô Jamil, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre os data centers, porque hoje de manhã o vice-presidente Geraldo Alckmin participou do N1 e ele trouxe, de fato, né, esse tema, não só de data centers, como a importância das terras raras para os estadunidenses. Vamos ver. A oportunidade de data center no Brasil, importante destacar, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, até entendo que o Congresso devia votar ainda este ano
a medida provisória do REDATA, porque isso traz segurança jurídica. Ninguém vai investir bilhões, né, em data center, na área de inteligência artificial, sem ter uma legislação já aprovada, consolidada. Então é importante o Congresso aprovar a medida provisória do chamado REDATA. E o Brasil tem energia abundante e energia renovável. Esse é o fator limitante aí para data center. Terras raras, possibilidade na área do agro, enfim, tem inúmeras oportunidades aí de parceria com os Estados Unidos. Jamil, onde é que o Brasil ganha nessa negociação, hein? Porque a gente está aqui conversando e que a gente não consegue visualizar. Data center, os caras vêm, montam aqui, né? O data center é assim, enfim, umas caixas que vêm prontas de fora. Não gera emprego. Gera pouco emprego, Gasta pelo menos. água, consome água. Pelo menos pelo que eu entendo, mas queria ouvir o Jamil sobre isso. Sobre o consumo de água é muito relevante essa questão, porque inclusive eu ouvi outro dia um dado que eu fiquei chocado, fui até verificar se era verdade, é isso mesmo. Cada vez que você faz uma consulta na inteligência artificial, aquelas perguntas bobas que a gente, né, faz, qual foi a semifinal da Copa de 70, né? Aquela coisa que a resposta vem automática, são gastos 30 litros de água. 30 litros de água por pergunta feita à inteligência artificial. Então, é obviamente algo impressionante e que, obviamente, exige essa condição que não são todos os países que têm. Um outro país que tem uma condição, eu diria, adequada, mas que sofre vários outros problemas, é o Paraguai, nosso vizinho, e que também está em negociação justamente com os americanos por conta disso. Rodrigo, a tua pergunta é fundamental, o que é que nós ganhamos com isso? E é por isso que essa negociação não é uma questão de sentar e falar, tá bom, cedemos tudo isso aqui em troca de uma redução de tarifas para o café, ou para o suco de laranja, ou para o aço. Não, é obviamente uma pergunta muito mais profunda, que é justamente qual é a inserção internacional do Brasil na economia globalizada hoje. Opa! Perdemos, ele deixou a pergunta, mas estava encaminhando no mesmo sentido que a gente, enquanto a gente ouviu o Alckmin aqui, o Arbex, a Roberta e eu, a gente tentava, né, entender o que o Brasil vai ganhar. A gente tem muito espaço físico em algumas regiões, tem muita água em algumas regiões, São Paulo tem problema de água no interior paulista todo e também na capital, mas em algumas regiões tem águas sobrando. Então, eles estão de olho na água, porque precisa para resfriar, né? Para resfriar, para a energia. A energia. Gerar energia e resfriar. Agora, emprego que é bom. É pouco emprego, né? Que é uma preocupação do Brasil, obviamente que eles não têm. Agora, tem uma pergunta que o Jamil deveria ter colocado, né? Que é fundamental para a inteligência artificial. O quê? Que time ganhou a Libertadores em 2012, né? Isso aí. Em 2012, é verdade. Isso a gente sabe. O Jamil talvez não lembre que ele é São Paulino, mas a gente lembra, né, velho? Opa! É isso. A Roberta também talvez não lembre, porque é palmeirense, né? Eu tô quietinho. Não, mas eu gostei do exemplo que ele deu, né? Aquelas perguntas que a gente fica fazendo para a inteligência artificial, com o filho, com algum sobrinho, seja lá o que for, né? Então aí, sobre futebol, sobre tudo, né? Às vezes as crianças vêm e perguntam e você vai lá. Mas aí o consumo de água, ele deu um número aí, eu também fiquei, 30 litros? 30 litros por perguntinha. Que coisa absurda, né? Pergunta simples, né? Que não demanda muita busca, né? E aí nós vamos ser fornecedores de água para que esse mecanismo continue funcionando. Refrigerando. Né? Nós vamos fornecer água para que eles usem a tecnologia para controlar a nossa vida. Nossa. É isso, tiro no pé. Né? Aquele famoso... Não, mas é um tiro inevitável, porque do ponto de vista que está hoje, né? Se nada for modificado. Ô, Jamil, aí a gente estava comentando sobre a semifinal da Libertadores de 2012 aqui, Jamil. Se você lembra quem é que ganhou do Boca na final, aliás. Mas tudo bem. Enfim, vamos mudar de assunto, que essa não é. Tá bom. Não quero consumir água. Não precisa, né, Jamil? Não, só para completar essa questão que é fundamental, é por isso justamente que a gente precisa entender que essa não é uma negociação, eu diria, simples ou que você possa ser resolvida em termos tarifários dentro de um setor só.
não é eu troco o etanol pelo açúcar, eu reduzo aqui, você me dá aquilo ali, etc. É obviamente uma pergunta muito mais profunda e é a pergunta que o Brasil tem feito aos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, não ao governo Donald Trump, ao longo dos últimos anos. Olha só, eu quando vou para a China ou eu quando vou para a Ásia, as propostas que eu recebo de parceria é de uma parceria diferente, é de uma parceria de desenvolvimento, é uma parceria que me ajudará a levar a economia brasileira a uma transição energética, eventualmente, uma transição, inclusive, ecológica. E vocês? Aí a resposta do lado americano sempre é muito insuficiente, muito aquém do que o Brasil, obviamente, espera. Então, por muitos anos, isso no Biden já ficou muito claro, o governo brasileiro insistiu em colocar para o Joe Biden, olha, o pacote que vocês estão oferecendo de parceria, ele é um pacote talvez do século passado, ele é um pacote ainda profundamente desigual em termos de geração de benefícios para vocês e para mim, né? E aí, claro, a comparação com a China, por exemplo, é muito profunda, porque de repente você vai e é isso que tem feito o Brasil, fechado acordos com a China, no qual parte da reindustrialização brasileira já num patamar do século XXI, ela vem, claro, acoplada a uma parceria com a China e não com os Estados Unidos. São alertas como esse que o governo brasileiro tem feito aos diferentes governos americanos, aparentemente surdos dos dois lados né? Ambos. É isso. E tem o precedente histórico, claro que outro contexto, outra situação mundial, do Vargas, né? Sim, da SSN, o Vargas, né? Estados Unidos e Alemanha, né? O Vargas chegava para os Estados Unidos e falava, e aí, quais são as condições para construir a Companhia Siderúrgica Nacional? Vai para a Alemanha, e aí, quais são as condições que vocês oferecem? E aí o Vargas soube fazer muito bem esse jogo, né? De pressionar. Os Estados Unidos sempre quiseram estabelecer uma relação muito injusta com o Brasil. Então, o Brasil tem todas as condições agora com os BRICS, com a nova Rota da Seda, com a China, de negociar essa relação. É muito difícil, né, você fazer negócio com alguém que quer ganhar em tudo, né, Alex? É complicado também. Que até há pouco tempo atrás era a grande potência hegemônica, né, que não tinha contraste. Agora tem. É isso aí. Agora, gente, o fato é que esse domingo, né, neste domingo passado, a família Bolsonaro teve que assistir a felicidade de Trump ao se reencontrar com Lula. No perfil da Casa Branca, nas redes sociais, Trump chamou a reunião de grande honra. Vamos ver aqui o print, do post da Casa Branca. O presidente Trump se encontra com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na cúpula. Aí diz o seguinte, abre aspas, é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países. Sempre tivemos um bom relacionamento. Acho que continuará assim. Mas, na narrativa bolsonarista, o encontro foi sim para falar de supostas perseguições a Jair Bolsonaro. Dá uma olhadinha no que o filho 03, o Eduardo, no que ele publicou no X. Olha isso, gente. Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário, Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas. O Lula está com uma cara de preocupação realmente nessa foto, que eu fico muito preocupado com o Eduardo Bolsonaro, inclusive. Se quiser botar a foto de novo do Eduardo Bolsonaro, né? A gente vai ver essa postagem. Lula, quando imagina que foi tratado, olha como o Lula está incomodado ali, olha a cara de incômodo do Lula nessa foto, né? Então até a postagem do Eduardo não foi muito feliz, né? É um desespero, né, Rodrigo? Porque assim, tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque, era uma pegadinha, né? Era uma pegadinha, vocês vão ver o que aconteceu. É fato que a gente não tem ainda o desdobramento disso, onde é que isso vai dar. Mas estamos indo bem, eu acho que a gente está seguindo um caminho interessante para o Brasil. Acho que num momento também bom para o Brasil. E você viu o que o Lula acabou falando sobre o Bolsonaro, né? Acho que foi depois, numa entrevista, na entrevista coletiva pós-encontro, o Lula solta essa frase que está em muitas manchetes aí pelo Brasil, talvez fosse legal também para o Jamil Chad
o Arbex também comentarem, que assim, é passado, já foi. Bolsonaro já foi. Acho que a gente tem aqui, Sim, né, para mostrar. Tem. O Lula chamou Jair Bolsonaro de passado da política. A gente tem o post aí. Abre aspas. Não, é VT. É VT, vamos ver. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Aí, Jamil, Jair Bolsonaro é coisa do passado, ó. Não sei se é tão assim do passado, mas o Lula... O que você achou, Jamil, da frase aí? O que você acha? Não, olha, vamos por partes. E aí eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso, porque, obviamente, estamos falando de um governo americano que usa a imprevisibilidade, usa a surpresa como arma política. Então, e não é a primeira vez que uma negociação começa muito bem e, de repente, ela degringola. Com o Canadá, ele faz isso dia sim, dia também, né? Suspensão da negociação, aí suspende a negociação com a China, coloca mais não sei quantos % de tarifa, etc. Então, vamos ter que ir com muita cautela. Mas, como você colocou agora, de fato, esse primeiro momento tem sido positivo. Tem sido positivo. O fato de ter sido, entre aspas, controlada a emboscada, né? Não aconteceu uma emboscada. Lula não foi humilhado. Lula não passou pelo constrangimento que outros líderes passaram. Muito bem, ali já é algo a ser colocado como positivo. Eu fico imaginando, se o Eduardo Bolsonaro soubesse de fato do que está acontecendo nos bastidores daquela reunião, por que ele não fala? Né? Por que ele só sugere? Imagine o que teria sido... Não, eu posso até imaginar, mas você não tem informação, Eduardo? Se você não tiver, então é melhor não imaginar. É melhor trabalhar com fatos. Né? Então vamos esperar e ver quais são esses fatos. A realidade é que você tem hoje uma construção, e esse é o ponto que nós estamos, uma construção de um caminho para desarmar uma bomba, desarmar a crise diplomática, desarmar, e aí a estratégia brasileira, primeiro momento, frear a escalada de tensão. E eu acho que isso já foi obtido, ou seja, nós já não estamos naquele momento de agosto e setembro, em que passava um dia, vinha uma postagem do Departamento de Estado acusando o Brasil de violar o Estado de Direito, etc. E aquilo vinha com uma frequência muito grande, com uma escalada muito grande. Isso foi freado, né? Não só as declarações, mas também medidas, né, concretas. Desde 23 de setembro, nós não tivemos mais medidas sendo adotadas contra o Brasil, ou seja, já estamos aí um mês, entre aspas, de um cessar-fogo. Né? Agora, a paz não chegou ainda? Não, sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro ponto era conter. Segundo ponto é conseguir, então, a redução de algumas dessas tarifas através da negociação. E qual que é o terceiro e talvez o ponto final dessa relação? Garantir que em 2026 não haja uma ingerência americana na eleição brasileira. Então, essa é a estratégia do Palácio Planalto, não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios negociadores do Palácio Planalto que me dizem que essa é a grande, vamos dizer assim, numa linha geral, essa é a grande estratégia brasileira. Conter a escalada, conseguir algum tipo de redução de tarifas no segundo momento e, no terceiro momento, esse sim o grande objetivo, evitar uma ingerência na eleição de 2026 no Brasil. Jamil? É que eu acho que isso daí é tudo muito conjuntural, porque, na verdade, tem uma questão estrutural aí, que é os Estados Unidos não vão abrir mão da Venezuela. Eles não vão abrir mão da ofensiva sobre a América Latina. Eles não vão abrir mão da ofensiva sobre os BRICS. Eles querem que o Brasil se distancie dos BRICS, eles querem que o Brasil se distancie da China, e eu acho que se interessa hoje para os Estados Unidos amenizar o clima com o Brasil, para apertar o cerco sobre a Venezuela, já mandou lá o porta-aviões lá para a Venezuela, etc e tal, eles vão fazer isso, vão amenizar o cerco. Agora, isso para mim é conjuntural, eu acho que não existe a menor chance dos Estados Unidos não interferirem nas eleições em 2026 no Brasil, não tem a menor.
porque é a questão dos BRICS, é a questão estratégica, aproximação com a China. Isso tudo está na mesa. Eu acho que sim, nós tivemos uma vitória agora, a situação está mais tranquila agora, mas também, Jamil, em parte, também na minha opinião, queria ouvir também a tua opinião, no começo do programa eu mencionei a entrevista que você deu sobre o teu livro, em que você conta a tua epopeia no hospital. Você ficou uma tarde lá, $40 mil, um negócio absurdo, falando da penúria da população dos Estados Unidos. E o preço que está hoje o café, o bife, e que a briga com o Brasil está piorando essa situação. Então eu falei, isso também deve ter tido alguma importância nos cálculos da equipe do Trump para amenizar a relação com o Brasil hoje. Sem dúvida, Arbex, eu compartilho contigo que parte da resposta a qualquer coisa de política externa americana passa pelo cálculo interno dos Estados Unidos, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma situação, eu diria, complicada da população local, ou uma percepção de que nada mudou em relação ao governo Biden, que também tem isso, não é só piorou, não melhorou, né? Aquela percepção de que houve uma frustração em relação às promessas feitas. Isso, obviamente, eu acho que você tem toda a razão, precisa entrar no pacote de qualquer tipo de cálculo. E sobre esse incidente que você falou, foi uma pedra no rim que eu tive, que saiu sozinha, graças a Deus, eu apenas gastei eu não, né, o seguro, mas naquela noite, basicamente, tarde, noite que eu fiquei lá, eu gastei, foi só em exames, e não foi num quarto, foi numa maca, por muitas horas, num corredor do hospital, depois, durante a noite, num local um pouco mais reservado, mas não era um quarto, havia um banheiro para 20 pacientes, e quando chegou a conta, foi $48 mil. Cara. Então, Brincadeira. viva o SUS! Viva o SUS, Viva o mais SUS, do que nunca. viva o SUS. Viva o SUS. Jamil Chad, saúde, viu? Saúde, porque ficar doente nos Estados Unidos... Sem pedra no rim. Olha. Agora ele está em Genebra, acho que é um pouquinho, não sei, também não... Aí, Outra hora ele não sei, explica pra Se gente. fizer a conversão também não fica barato, Não Jamil, fica, não. mas... Saúde, Jamil, saúde pra você. Obrigada, viu? E até breve aqui no N2. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter alguma postagem do Eduardo Bolsonaro escrito assim: wait 72 hours. Né? Espere 72 horas. Só mais 72 horas. É o desespero.